bem, estamos chegando. Minha gratidão nesse sábado sincero, minha gratidão por esse momento, por essa oportunidade de partilhar aqui esses momentos com você. E você que assiste também depois gravado, que Deus te abençoe, que a graça e a paz de Cristo esteja fluindo na sua vida, em nome de Jesus. Só esse nome, só Ele que nos sustenta, que nos renova em meio à jornada, né? Inclusive, eu já quero ver uma passagem do Evangelho para a gente colocar aqui na tela, né, no slide se der, se for possível, para nossa meditação, né? E essa passagem, ela está nos Evangelhos, na verdade. Eu acho que está em Mateus, Marcos, não lembro se está em Lucas também. Se pesquisar na internet vai ver as referências. Mas tem uma referência, tem um evangelista que ele detalha, né? Ele deixa algo bem detalhado que faz a diferença entre os outros evangelistas, né? Os outros não, eles só falam, mas esse, se eu não me engano, eu acho que está no Evangelho de Marcos. Quando ele fala, Jesus estava saindo com os discípulos e ele teve fome, né? Ele teve fome e ele foi a uma, se eu não me engano, era uma figueira, ou uma árvore, uma figueira. Está em Marcos, e ele chega nessa figueira e quando ele chega lá não tem árvore, não está dando fruto, não tinha fruto para ele comer, ele estava com fome, não tinha fruto. E diz lá o texto, o Evangelho, que Jesus amaldiçoou aquela figueira, né? Ele amaldiçoou. Se der para achar aí, eu já estou no aguardo aqui para a gente ler, porque eu não me lembro dos detalhes, que só mesmo você lendo, procurando, pesquisando, você vai conferir aí o que está escrito em, eu acho que é em Marcos, porque tem uma coisa interessante nessa passagem, uma coisa muito interessante nessa passagem de Marcos, quando Jesus amaldiçoou essa figueira, diz que a figueira secou, né? Diz que ela secou. E é interessante o detalhe que o evangelista ele registra quando Jesus fala assim, Jesus teve fome, e aí ele vai falando que ele foi procurar, né? Marcos 11, vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Pronto, essa passagem eu acho interessante, né? Depois, se você for depois estudar nos outros evangelhos para conferir, resumindo aqui, Jesus estava com os discípulos, estava com fome, e ele foi até essa árvore para comer. Chegando lá, não tinha fruto, e ele até diz aqui, o que ele disse foi o seguinte, ninguém mais coma de seu fruto. E seus discípulos ouviram-no dizer isso. Aí interessante porque depois diz que no outro dia, Pedro saindo com Jesus, ele olhou para a árvore e viu que a árvore secou. Aí ele disse, mestre, a árvore que você falou com ela secou. E aí quando Jesus fala, né, se vocês tiverem fé, tudo será possível, se vocês tiverem fé, né? Se tiverem fé, ele fala sobre isso. Mas o que eu acho interessante no Evangelho de Marcos, coisa muito marcante aqui, porque quando a gente analisa esse texto, assim, analisa com lógica, você vê uma coisa meio, né, ilógica aqui, olha. E aqui é que entra a problemática aqui para mim, na minha reflexão. É que diz assim, aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas. Mas olha o que ele diz, porque não era tempo, era uma figueira, porque ele fala de figos, né? Não era tempo de dar fruto àquela figueira, não era tempo. E eu quero parar aqui. Você quer saber como a gente faz um devocional de um texto bíblico? De qualquer texto, mas principalmente bíblico. Quando você está lendo algo, de repente aquilo salta um insight, você para. Opa, peraí, parei aqui agora. Porque olha o que diz aí, ó. Não encontrou nada a não ser folhas, mas eles explicam, porque não era tempo de figos. Não era tempo. E aqui
aqui a gente já pode separar uma palavra, né? Um termozinho para esse devocional. E o termo é esse: não era tempo. Não era tempo. Não era tempo. O que é que isso remete a você? Quando você devocionalmente reflete medita nesse texto. Não era tempo. Eu me lembro que uma vez eu estava numa conferência filosófica com muitos professores ali, e eu me lembro que um professor convidado, né, ele estava dando a sua palestra, e ele falou assim: Jesus, parece que ele não gostava muito da natureza, parece que ele não gostava muito, né, de ecologia, da natureza, das árvores. E aí ele citou esse texto aí. Ele falou assim, porque Jesus ele amaldiçoou a figueira, né? Amaldiçoou a árvore. E aí o professor ele detalhou bem, ele notou algo que nem todo leitor da Bíblia nota. Nem todo leitor. E se não nota, eu estou achando que está faltando meditar mais. Meditar mesmo. Deus ama a sinceridade de um leitor, sabe? Ele ama quando você começa a ler assim, peraí, mas o que é isso aqui? Porque nesse momento o Espírito Santo ele vai trilhar com você nessa jornada desse devocional, trazendo revelação. Não era tempo. Não era tempo. Aí por isso que o professor lá, eu não discordei da razão lógica do professor de filosofia. Porque ele disse, como é que o cara... Não era tempo. Aqui está escrito que não era tempo. Ele deveria considerar isso. Ora, é lógico que ela não ia dar fruto, não ia ter nada, a não ser folhas, porque não era tempo. E é nisso aí que alguns também, inclusive alguns, chegam por interpretar de maneira assim, ao pé da letra, a pessoa chega até a atribuir loucura à pessoa de Jesus. Ele era um louco. Ele era um louco, ele era um perturbado, né? Como é que a pessoa, só porque está com fome, ele chega até uma árvore e a árvore porque tem que dar fruto ali. E ele vai e fala, nunca mais nasça fruto de você. O que Jesus queria ensinar, gente, com essa ação dele? É que ele era realmente um louco, um lunático? Não, vamos ver o que ele queria ensinar para nós. Na verdade, ele estava ali com os discípulos. E no contexto, fala que ele está ensinando sobre fé. É verdade, sobre fé. Mas, inclusive, em alguns outros textos, nesse texto aqui, fala tenha fé em Deus. Mas em outros textos fala assim, tenha a fé de Deus. Alguns mais originais dizem assim, tenha a fé de Deus. Não é fé em Deus, é fé de Deus. Porque realmente, para você fazer ter essa ação, essa atitude que Jesus teve, ou é porque o cara é louco mesmo, ou é porque ele tem a fé de Deus. É porque ele tem a fé de Deus. Mas uma coisa interessante para o nosso devocional hoje foi a justificativa de não ter fruto naquela árvore. Não era tempo. Não era tempo. E por que o evangelista deixou isso escrito? Não era tempo. Vamos meditar. Aí Jesus logo em seguida fala de fé. Ele fala que o homem que ia seguir ele, o discípulo dele, deveria ter fé. E aqui, no original, está escrito a fé de Deus. Só que depois Jesus vai falando. Nada podemos fazer sem Cristo. Nenhum fruto pode ser dado por ação própria do homem. Mas isso aí ainda está dando um apoio ao que diz aí o evangelista Marcos, né? Não era tempo. Não era tempo. E aqui tem algo bem profundo nisso. Nesse não era tempo, gente. Jesus realmente ele fala assim, lá no Evangelho de João, ele fala muito sobre frutos, no Evangelho todo, todos os Evangelhos ele fala, ele diz assim, a árvore é conhecida pelos frutos, e ele compara os homens como árvores. Frutos são as ações, são as atitudes, as ações que os filhos de Deus têm. São os frutos.
E ele diz que pelos frutos conhecereis. Só que ele fala também assim, ele diz assim, mas sem mim vocês não podem fazer. Sem mim vocês não podem fazer. Só que em Marcos, ele expande a consciência desse entendimento. Ele expande. Porque será que Jesus não sabia que não era tempo de dar figos? Quando ele se aproxima daquela árvore, será que ele não sabia que lá não tinha nada? Como Deus, ele sabia. Como Deus, ele sabia que ali não tinha nada. E por que ele fez aquilo? Ele não estava sozinho, ele estava com a escola de discípulos dele, a escola apostólica. Então ele sempre estava ensinando algo para os seus seguidores, não só com palavras, mas com ação. Com ação. E naquela ação que ele tem com aquela árvore que não estava dando fruto, e todos ali sabiam que não era tempo de dar figos, não era tempo. Inclusive, é até concebível, é compreensível até a gente ter que compreender uma pessoa que diz, segundo esse texto, que Jesus estava louco. Que ele estava louco, que ele não gostava da ecologia, que ele não gostava da natureza, das árvores. É compreensível, no campo lógico, é compreensível. Agora, o contexto ali não é o campo lógico, o contexto ali é o campo da fé. É o campo da fé, o campo sobrenatural da fé. Por isso que nos originais, em alguns outros pergaminhos mais primitivos, o que está escrito lá não é tenha fé em Deus, é tenha fé de Deus. Tenha fé de Deus. E por que essa ênfase é narrada nos evangelhos, nas cartas apostólicas? Por quê? Porque com o passar do tempo, a temporada da jornada da fé, a tendência, tanto o amor como a fé, é esfriar, é esmurecer. E se essa fé for, com o decorrer dos anos, aperfeiçoada, expandida, ela não vai ser mais só uma fé em Deus, mas a fé de Deus. A fé de Deus. E quando você tem a fé, não em Deus, mas a de Deus, você expande. E com o passar dos anos, isso não vai ter poder de deteriorar a sua fé, de estragar a sua fé, de danificar a sua fé. Pelo contrário, por mais tribulações, mais adversidades que venham, elas vão colaborar para a expansão da sua fé. Vão colaborar. É o que vai acontecer. Agora, o evangelista Marcos diz o que lá no texto? Ele diz, não era tempo. Não era tempo. E aqui, gente, fica para o nosso devocional hoje. Um dos fatores que serve como pedra de tropeço para muitos irmãos de jornada, irmãs, não expandir nessa fé, não a fé em Deus, mas a fé de Deus, é essa questão do tempo. Do tempo. Jesus compara os homens que seguem ele como árvores. Aquela árvore se aproximou dela diante da escola que ele estava com seus discípulos para ensinar. Vocês são como árvores. Ah, mas a árvore não está dando fruto aqui. Tem pessoas famintas do fruto que há na sua vida, você sabia disso? Tem pessoas famintas. O Brasil está faminto de coisas preciosas que está na sua vida, que o autor da vida te deu, te concedeu. Então, pessoas estão famintas, chegam até você. Só que não era tempo. Ah, então é compreensível, né? Compreensível para o lógico, compreensível para o homem natural, compreensível para aquele que tem ainda a antiga natureza, mas para aquele que tem a fé de Deus, não. Porque o tempo da fé é transcendental às estações, aos períodos. E é o que se ouve muito no tempo que o amor está esfriando e a fé também, o que se ouve muito é isso. Ah, não é tempo. Não há tempo. Não tenho tempo. Ou então não é o meu tempo. Vamos fazer isso? Não, calma, que não é meu tempo. Não é tempo ainda não. E uns ainda erroneamente, né, sem exegese, sem qualificação de contexto, a pessoa utiliza versos da Bíblia para justificar que não é tempo. Inclusive,
alguns utilizam muito aquela passagem lá do Antigo Testamento, lá de Salomão. Lembra lá de Salomão, quando está escrito assim, há tempo para tudo, né? Há tempo para nascer, há tempo para morrer. Aí a pessoa fala, há tempo para tudo. Aí, em relação ao chamado dela, há tempo para tudo. Aí a gente olha para a pessoa procurando frutos do Espírito, frutos espirituais, não encontra. Nós não encontramos. Pessoas famintas vêm até você, como Jesus estava aí faminto. Faminto. E faminto aqui é algo metafórico, porque a fome, na verdade, é espiritual. Os frutos colhidos, os frutos a serem dados como dádiva, são frutos do Espírito Santo na sua vida. A árvore aqui é só uma metáfora. Mas o que ela está apontando é para os frutos espirituais na minha vida e na sua vida, quando chegam pessoas famintas até nós. E aqui chega o próprio Mestre Jesus faminto, para ensinar algo. Jesus não estava aqui olhando para essa questão, mas não era tempo de dar figos. Ele está mostrando que no reino dele, as árvores que seguem a ele, as árvores, os ramos que estão ligados na videira, vão dar frutos, e vão dar frutos para a vida eterna. Se é para a vida eterna, gostei, Bruna, é isso mesmo, o tempo é agora. O tempo é agora. Não tem essa questão de, mas é tempo, não, o tempo é agora. Tem uma passagem, se puder achar para mim aí, botar aqui no slide, está no Evangelho de João, no capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus está naquela conversa lá da mulher samaritana, aí depois que ele consegue evangelizar a mulher samaritana, os discípulos chegam para Jesus falando assim, mestre, come, né? E aí Jesus fala assim, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Se puder achar aí, Evangelho de João, capítulo 4, o versículo é o que ele fala assim, que os discípulos falam, Rabi, come. E aí o mestre vai responder sobre isso. Aí o texto adiante pode postar os versículos que falam sobre isso, porque tem algo interessante aí nesse texto de João capítulo 4. João capítulo 4, quando os discípulos perguntam para Jesus, Rabi, come, né? Trouxeram comida para ele. E aí Jesus fala assim, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Eu tenho uma comida para comer. E ali não era comer figos, não. Ele não estava com fome de figos. A fome dele agora era outra fome. E ali ele está trazendo um outro ensinamento para os discípulos. Sempre ele está ali com as suas ações, sempre ali com a sua escola dos apóstolos trazendo ensinamento. E entretanto, o versículo 32, entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Aí pode continuar. 32, 33. Ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Olha aí. Qual é essa comida? É figos? Não é figos, não. Não é figos. A fome de Cristo e a comida que ele quer não é figos. Não é pé de figueira, não, gente. Não é, não. Ainda bem que João deixou essa parte desse registro para a gente compreender e fazer o contexto aqui. Verso 33. Para a gente fazer o contexto. Vamos lá. Vamos estudar aqui, fazer esse devocional para a gente ter essa compreensão. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxeram porventura alguém algo de comer? Aí ele vai responder no 34, então. No 34 ele vai responder. Jesus disse-lhes, a minha comida é figos? Não, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha aí, gente. Tá aí, a Bíblia responde por ela mesma. É comer figos? Não, não é figos não. A minha comida é fazer a vontade. Ele tem fome de fazer a vontade de Deus. Olha só que coisa tremenda. Ele tem fome. Mas aí continua aí, que agora ele vai falar sobre o tempo. Verso 35. Verso 35, ele vai falar uma coisa interessante sobre o tempo. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Aqui é as pessoas. Aqui é o homem, é a velha natureza, sempre tímida, sempre dizendo, não é minha hora ainda não, porque Salomão disse que há tempo para tudo, não é tempo ainda de realizar a obra de Deus, não é tempo não. Não dizeis vocês que ainda falta 4 meses até que venha o tempo lá aqui ele está falando na linguagem deles da agricultura, da ceifa.
Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Quer dizer, já é tempo. Verso 36. Já é tempo. Já é tempo. Não tem essa questão de ainda vai ser o tempo. Não, o tempo é agora. É como a nossa amiga Bruna colaborou aí no comentário. Ela diz, o tempo é agora. O tempo está no agora. O tempo é agora, gente. E o que ceifa recebe recompensa e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que colhe, ambos se alegrem. Ele está falando aí na linguagem da agricultura lá, que era uma linguagem corrente, secular do tempo deles, para eles compreenderem aqui o trabalho, né, do reino de Deus, o trabalho do reino de Deus, os frutos do reino de Deus. É algo fantástico, gente, isso daí. Ele está falando assim, vocês dizem que ainda faltam 4 meses, a gente sempre está falando isso, na outra semana, no ano que vem, né, o ano mal começou, né? Que a pessoa já fala assim, não, no ano que vem eu vou melhorar, fica prometendo coisas que não tem nada a ver. Aí o ano acaba e nada aconteceu. É hora de não prometer, é hora de entrar em ação, mão na massa, entrar em ação. E o tempo é agora. Inclusive, ainda em João, no capítulo 15, João capítulo 15. Gratidão, Bruna, que bom que você está vindo de você, significa muito, tá certo? Porque você é uma menina iluminada. Que bom, só a glória de Deus mesmo. A minha oração é que mais vidas que venham assistir depois gravada essa live se identifiquem também com essa mensagem. Hoje, o tema dela é o que a gente começou hoje falando, né? Quando a desculpa lá, não era tempo. Não é tempo ainda, não é tempo. É o tema hoje. Mas olha aí o que ele fala sobre o tempo. João 15, em João 15, tem uma passagem lá. João 15 é fantástico, fala sobre frutos. João 15. Só ler João 15 já vai compreender a coisa da fé de Deus. Não fé em Deus, mas a fé de Deus. João 15. E transcender essa questão do tempo também, porque Deus é atemporal, né? Ele é transcendental, é atemporal, ele está na eternidade. A obra dele transcende tempo e espaço. E essa eternidade realmente ela se encontra nesse agora. Um agora que nós estamos. Bem-aventurados são aqueles que despertam para o agora. João 15, João capítulo 15. Vamos ler um pouquinho de João 15, porque ele fala algo tremendo sobre os frutos em João 15. Algo fantástico. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Meu pai é o lavrador. Continua, prossegue. Meu pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Ele está usando essa linguagem segundo o contexto da sua época. Nós podemos usar a nossa linguagem segundo o nosso contexto hoje. Porém, o sentido vai ser o mesmo, né? Verso 2. Toda vara em mim, em algumas versões fala vara, em outras fala ramo, né? Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Verso 3. Para que dê mais fruto. Vamos lá, ele está falando sobre os frutos agora. Está falando agora sobre os frutos. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Pronto. Você já está limpo. Não fale assim, não fala assim, não é tempo ainda porque eu não estou limpo, eu ainda tenho que me purificar. Você já está limpo. Tu está ouvindo a palavra? Já está limpo. Continua, verso 4. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Se a questão era isso, já estão limpos. Estais em mim e eu em vocês. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vocês, se não estiverdes em mim. Vamos lá. Vai entendendo aí a sintonia, né? A unidade. Pode continuar, pode prosseguir. A unidade aí. É preciso essa unidade para que a gente possa ter a fé dele. Eu sou a videira, vós as varas. Quem estás em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos lá. Prossegue, verso 6. Então vai vendo aí o que ele está falando, a sintonia aí. A sintonia. Por isso que nessa hora não é só uma questão de dependência, né? Mas é a questão de unidade. Reconhecer a unidade orgânica. Se alguém não estiver em mim,
será lançado fora. Já não está nele, né? Já não está nele, já está fora, na verdade. Esse ser lançado é para, como diz, para cair a ficha, né? Que está fora. Está lançado fora, deixa eu ver aqui, como a vara e secará. Olha o que ele está dizendo aí, ó, como a vara e secará. O que aconteceu lá no começo da live, lá no Evangelho de Marcos? Diz que a figueira secou. A figueira ali simbolizava essa vara que não está nele. Porque não está alimentando a fome de Cristo. Cristo tem fome. Ele disse, a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. É fazer a vontade dele, realizar a sua obra. Aí ele fala, como a vara e secará, ó, secará. A vara lá secou em Marcos, né? Ela secou. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Ele está falando do destino daquela vara lá que secou lá, porque não estava dando fruto. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Você pode observar como isso aqui está muito ligado ao Evangelho de Marcos. Que lá ele vai falando da fé. Né? Tudo é possível, né? Quando se tem fé. E aqui ele fala, se as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis. Ou seja, manifestar a fé, ação de fé, atitude de fé. No caso, a gente faz uma oração em nome de Jesus. Mas tem que ser uma fé apropriativa. Tá aí, ó. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Pô, gente, tá aí. E assim sereis meus discípulos. Tem gente falando que é discípulo de Cristo, não tá dando fruto. E às vezes a pessoa pensa que glorificar o Pai é só falar glória a Deus, glória a Deus. Não. O Pai é glorificado quando nós damos frutos. Ó, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Vamos dar fruto, gente. Tá explicado. Tá tudo explicado. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vocês. Permanecei no meu amor. Vamos permanecer no amor. No amor e na fé. Porque sem isso, gente, não tem como. São os pilares aqui, a fé e o amor. Permaneça no meu amor. Porque como João era apóstolo do amor, ele fala muito sobre, faz essa ênfase do amor, né? Vamos lá, continua aí, versículo 10. Tô gostando desse capítulo 15. Ele está explicando tudo. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Né? Olha aí. E agora está falando de permanência. Permanecendo no amor. Guardar os mandamentos. Agora, quais são esses mandamentos? Vamos lá. Continua aí, versículo 11. Ele vai explicando para você compreender. Para você fazer um contexto legal, você vai lendo todo o capítulo para você compreender. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vocês e o vosso gozo seja completo. Olha aí, que bênção! Gozo aí fala do clímax da alegria, do clímax da paz. E é completo, viu? Não é metade não, é completo. Por isso a importância dessa sintonia com Cristo. Pode continuar, verso 12. Por isso que a importância dessa sintonia com Cristo, gente. O meu mandamento, agora ele fala qual é o mandamento. Porque a gente fala, mas qual é o mandamento? Qual é o mandamento? É não mexer no Instagram? É não ouvir música, seja lá do que for? Não, o mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha aí, o mandamento é esse. No Velho Testamento, o mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. No Novo Testamento, o mandamento é amar como Jesus amou. Tem até uma canção que eu me lembrei agora aqui da minha infância. Amar como Jesus amou, né? Amar como Jesus amou. Ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Uau! Uau, pode continuar, tô gostando. Essa palavra está me dando um banho, está me purificando hoje, está me limpando, aleluia. Gratidão por essa palavra, tô gostando, tô amando ler essa palavra. Versículo 14. Você vê que ele está falando uma coisa, agora ele entra em outra coisa, começa a falar do amor agora. A expansão do amor, a magnitude do amor. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, né? O que eu vos mando. E o que é que ele está mandando? O que é que ele está mandando, gente? Ele está mandando amar. Ele está mandando amar. O mandamento
E não é aquele mandamento com imposição, porque se fosse assim, nem eu nem você teria sobrevivido, né? O mandamento aí, isso é uma linguagem segundo a tradução, por isso que ele usa esse termo mandamento, mas aqui tem outra palavra para outro significado desse mandamento. E o que mais o povo que fala que Jesus fez é esquecer esse mandamento. Pois é, infelizmente. Misericórdia, né, Bruna? Já vos não chamareis de escravos, porque o escravo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Olha, é comunhão. Aqui é comunhão. Aqui é comunhão. Jesus chamando a gente para uma parceria, para um relacionamento amistoso. Ele não está chamando você para uma religião cheia de regras, de dogmas. Ele está chamando você para uma família. Está aqui, ó. Não me escolheste vocês a mim, mas eu escolhi a vocês e vos nomeei. Não foi o Beto que me escolheu. Fui eu que escolhi o Beto. Aleluia. Olha aí, Beto. Não foi a Bruna que me escolheu. Fui eu que escolhi a Bruna. Que bênção, que massa. Não foi o David que me escolheu. Fui eu que escolhi o David. Amém. Vos escolhi a vocês, vos nomeei. Né? Vos nomeei. Para que vades e deis frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Olha o que é tremendo aqui. Ele diz o que? Ele fala aqui, ó, vai e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Tem uma versão, não sei se está no outro versículo, mas tem uma versão que ele fala assim, permaneça para a vida eterna. Eu não sei se está no verso 18, não sei se está no verso 18, né? Está aí, verso 18. Porque quando ele fala desse fruto que permanece, o que ele está querendo dizer com isso? Esse fruto que permanece. Ele está querendo dizer que o fruto que você vai frutificar não depende de tempo. Não depende do tempo. Não é essa questão de dizer, não é tempo de dar fruto. Não. Porque o seu fruto é um fruto que vem da eternidade. É um fruto que transcende estações. Transcende estação, tempo, tudo. Transcende tudo isso. São frutos do Espírito. E os frutos do Espírito, eles sempre estão disponíveis. Eles sempre estão aí. E sabe por que eles estão aí? Se der para achar, vê se acha lá no Evangelho de Marcos. Lá no começo do Evangelho de Marcos, está escrito assim, ó. Jesus aparece, ele diz assim, ó. O tempo está cumprido. Vê se você acha para mim. É só pesquisar aí, ó. Evangelho de Marcos, está escrito assim, lá no comecinho, acho que é o capítulo 2, eu não lembro. Mas lá está escrito assim, ó. O tempo está cumprido. Eu quero só ver qual é a referência e o capítulo para a gente colocar aqui, para quem está nos assistindo, já anotar aí, já faz essa anotação desse devocional, porque essa live hoje está vitaminada da Bíblia para você, vitaminada da Bíblia. Se você puder, minha oração é que você faça o melhor proveito aqui de cada referência bíblica, de cada versículo, cada contexto aqui. Minha oração é que isso venha te abençoar para que você dê muito fruto no reino de Deus. Evangelho de Marcos está escrito, o tempo está cumprido. Jesus falou, o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. Se der para achar aí, eu agradeço. Eu não estava lendo aqui, deixa eu ver aqui. Se o mundo vos odeia, saber que primeiro odiou a mim. Essa parte já não está aqui. Marcos capítulo 1, versículo 15. Está escrito, dizendo, quem disse? Jesus. Jesus chegou e disse assim, ó, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pronto. O tempo está cumprido, irmãos. O que a gente está esperando? Está esperando o quê? Chegar a 2030? Cumprir-se a agenda global? É isso que a gente está esperando? 2030? O que a gente está esperando? Porque Jesus, há 2000 anos atrás, apareceu ali na Palestina,
anunciando o evangelho, e ele disse assim: o tempo está cumprido, acabou, cumpriu, o reino de Deus chegou. Crede no evangelho. Quando ele fala arrependei-vos, ele está falando assim: faz o retorno, sai dessa vida guiado por essa natureza e seja guiado agora pelo meu Espírito. Sem mim nada podeis fazer. Meu pai é o lavrador, eu sou a videira verdadeira. Vocês são as varas, são os ramos. Toda vara que está em mim dá fruto. Vamos lá. O tempo está cumprido. O tempo está cumprido, gente. O tempo não vai se cumprir, o tempo já se cumpriu. Em de si, antes e depois de Cristo. Cristo aqui está sendo nessa mensagem o divisor de águas, o divisor de eras, o divisor do tempo, antes e depois dele. Ele é o divisor. Cristo em nós, a esperança da glória. O tempo está cumprido. É por isso que não cabe mais aquele versículo, sabe, de Salomão, gente. Há tempo para tudo, tempo para isso. Não cabe esse versículo, nesse contexto ele não cabe. Ele não cabe. Porque esse contexto de hoje aqui, ele requer uma demanda mais diligente. Ele requer que a gente venha remir o tempo. Ele requer esforço, realmente esforço, essa é a questão. Despertar, vigilância, atenção. Ele requer que a gente desperte do sono, da sonolência. Que a gente entenda, peraí, o que aconteceu? O tempo está cumprido. Pois é. Eu também creio assim. E eu não quero que nem eu, nenhum de nós venha ter a triste história daquela figueira lá que secou. Secou, porque não deu fruto. Não. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é realizar a sua obra. Eu tenho fome dessa comida. O negócio é que a gente demora para compreender o que é para fazer. Pois é, né? Dá uma olhada aí, se encontra aí, carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, eu não sei se é a primeira carta ou é a segunda, mas o que está escrito lá é assim, ó. Lá está escrito assim: prega em tempo e fora de tempo. O termo é esse lá. Carta de Paulo a Timóteo. Vamos ver onde é a referência. Qual é a referência? Carta de Paulo a Timóteo. Prega em tempo e fora de tempo. Olha como é que Paulo era diligente com seus negócios. Aliás, com os negócios de Deus, né? Prega em tempo e fora de tempo. Minha amiga Corrinha passando aqui. Deus abençoe, Corrinha. Prega em tempo e fora de tempo. Aí vai para aqueles que dizem assim: não é tempo ainda, né? Eu estou fora desse tempo. Pois é. Carta de Paulo a Timóteo, está escrito: prega em tempo e fora de tempo. Eu acho que é a segunda carta, se eu não me engano, é a segunda carta. Prega em tempo e fora de tempo. A mensagem de hoje é o tempo, gente. A mensagem de hoje desse sábado sincero é: porque não era tempo. Porque não era tempo, né? Aí vem Jesus e fala: o tempo está cumprido. Aleluia. Oi! Oi, João Lucas. Prazer, João Lucas. Está aparecendo aqui no sábado sincero, viu? Deus abençoe você e sua mãe. João Lucas, se Deus quiser, Ele quer, sou eu que tenho que me policiar, vou estar aí visitando vocês, tá bom? E depois dessa mensagem de hoje é que eu tenho que ir mesmo visitar vocês. Porque essa mensagem de hoje está me exortando, está puxando minha orelha aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2 diz: que pregues a palavra, instes em tempo e fora de tempo. E fora de tempo. Esse instes aqui, cara, é como se ele falasse assim: insiste. Insista em pregar a palavra, insista e persista em tempo
e fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e ensinamento, né? Que ele chama aqui de doutrina. Tá aí. Em tempo e fora de tempo. Quando Paulo usa esse termo assim, fora de tempo, gente, rapaz, o que ele está querendo dizer com isso? Hein? Fora de tempo, ele está falando assim, ó, prega até quando não for tempo. Até quando eles disserem que não é tempo. Até quando você sentir uma voz dentro de você falando assim, não é tempo ainda não, relaxa. Não é tempo de dar figos não. Prega, faz. Não, mas não é tempo não. É como Jesus falou, vocês dizem que falta 3 meses ou é 4 meses, né, para a colheita. E eu digo que os campos já estão embranquecidos. Já é hora. É hora de fazer agora. Chega de negligência. Depois dessa mensagem de hoje eu vou visitar a Corrinha. Não tem perigo. Eu vou ter que ir visitar a Corrinha e o João Lucas. Estou indo lá visitar. Depois dessa mensagem, meu amigo. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não for lá em Calcaia, né? É Calcaia, né? Acho que é Calcaia, é Maracanã, eu nem lembro. Mas ai de mim se não for ministrar o evangelho. Porque aqui está falando que é para pregar em tempo e fora de tempo. Então tem essa de, eu estou sem tempo. Meu irmão, o tempo está cumprido. Não é tempo, ainda não é tempo. E quando é que vai ser? 2030 eu vou lá visitar a Corrinha. 2030? Está esperando se cumprir o quê? Para 2030? Misericórdia. Não, meu irmão. Você tem que ir ontem. Você tinha que ter ido, era ontem. Ontem. O tempo se cumpriu, gente. Jesus disse, o tempo se cumpriu. Não vai se cumprir, se cumpriu já. Em Cristo, o príncipe da eternidade, o tempo se cumpriu. Ele ligou tudo, findou tudo. Ele é o mediador da nova aliança, da eterna aliança. O tempo se cumpriu. Então não tem essa de esperar o tempo e usar aquele texto lá do Velho Testamento de Salomão dizendo que há tempo para tudo. Não, é em tempo e fora de tempo. Acha aí uma referência da carta de Paulo. Eu não sei qual é a carta, se é Efésios ou é Romanos, mas se pesquisar aí na internet vai encontrar que Paulo usa esse termo assim, ó, remindo o tempo. Vamos ver qual é a carta e o capítulo e o versículo aí para a gente ler. Remindo o tempo, aí ele fala até assim, porque os dias são maus. Ele fala isso. Eu acho que é em Efésios, mas eu acho que também tem em outra carta dele. Ele usava muito esse termo, remindo o tempo, né? Eu acho que tem em Romanos, se eu não me engano, Romanos ou é Coríntios, não lembro aqui. Mas em Efésios é quase certeza que ele fala assim, remindo o tempo. Eu falo sempre que temos de fazer as coisas enquanto há tempo. É isso mesmo, viu? É isso mesmo, Bruna. Porque nós estamos ainda, né, limitados ao tempo, porque a gente está nesse corpo, né? Nós estamos encarnados, então, esse corpo que todo ano faz aniversário, né? Falar aniversário, o meu tá chegando aí, próximo mês. Efésios capítulo 5, versículo 16 está escrito, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo o tempo, gente, tá aí. Será que tem outra referência aí, Beto? Se pesquisar na internet? Boa noite, GG. Será que tem outra referência com esse mesmo termo, assim, ó, remindo o tempo? Porque eu me lembro que o apóstolo Paulo ele falou em outra carta, remindo o tempo. Ele usou essa expressão, remindo o tempo, remir o tempo, tipo isso. Remir o tempo. O seu é terça. Que bênção, Bruno. O meu é em abril. Meu é em abril. Se Deus quiser. Comecinho de abril, estamos aí. O calendário está aí, né? Passando. Vamos remir o tempo, remir o tempo. Remir o tempo. O tempo está passando, gente. Eu acho que não tem não, né? Só é mesmo Efésios, né? Depois eu vou pesquisar para me ver. Oi, Amandinha. É você, minha filha. Que Deus abençoe. Dia 10. Que bênção.
Tô sabendo já. É dia 10 de março, né? Dia 10 de março, né? O meu é 8 de abril. Meu 8 de abril. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Olha aí. Engraçado, é Colossenses 4:5, né? Andai com sabedoria para com os que estão de fora. Para com os que estão de fora, remindo o tempo. Aquela árvore lá, aquela figueira, ela não entendeu isso, né? Ela não entendeu isso, ela não estava remindo o tempo com os que estavam de fora. Não estava andando com sabedoria, né? E é interessante, porque lá em Timóteo, o que ele fala em Timóteo? Ele diz assim, prega em tempo e fora de tempo. E aqui fala, com os que estão de fora. Com os que estão de fora, andai com sabedoria com os que estão de fora, remindo o tempo. Isso tudo vai se ligando, vai tudo completando aqui o quebra-cabeça, as pedras do quebra-cabeça aqui. Obrigado, família, por estar aqui participando aqui da live. Um abraço aí a toda a família. Boa noite, sábado sincero para nós. Estamos aqui estudando o Evangelho. Pega o Evangelho aí, bora remir o tempo. Vamos remir o tempo, porque o negócio tá... Novo Testamento, ó, pega de pau essa questão aqui do tempo, né? Não é como o Velho Testamento, não. O Velho Testamento há tempo para tudo, tempo para isso, tempo para aquilo. Espere tranquilo que vai chegar o tempo. Novo Testamento é remindo o tempo. Porque Jesus, quando chega no Novo Testamento, ele fala assim, ó, o tempo está cumprido. Inclusive, se der para achar aí, lá em Atos, se eu não me engano, Atos dos Apóstolos, tem uma passagem lá que Pedro, até Pedro falando, ele fala assim, ele fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. Pesquisa essa referência, ó. Jesus veio na plenitude dos tempos. Tá abençoando, abençoe vocês também. Vamos estudar um pouquinho a Bíblia, pelo amor de Deus. Vamos remir o tempo. Vê se acha aí. Jesus veio na plenitude dos tempos. Isso, se eu não me engano, está lá em Atos. Atos dos Apóstolos fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. Não sei se é o capítulo 2, se é o capítulo 3, eu não lembro agora. Se é o capítulo 3, eu não lembro. É o 2 ou é o 3? Pedro está dando um discurso dele lá, Pedro, né? Cheio do Espírito Santo, aí ele fala, Jesus veio na plenitude dos tempos. É muito forte aquilo ali. Porque ali concretiza, né, o que Jesus falou. O tempo está cumprido. É um tempo de plenitude, gente, para nós. Nós estamos vivendo agora o tempo da plenitude em Cristo. E ele veio no tempo certo. Nem antes nem depois. Ele veio no tempo certo. No relógio, no ponteiro certo, no relógio de Deus, né? E essa mensagem, ela não invalida o que diz lá em Salomão, que há tempo para tudo. Ela não invalida, ela só complementa. Ela só contextualiza. Realmente há tempo para tudo. Inclusive o tempo que Jesus veio foi no tempo certo. É Gálatas. Gálatas 4 diz assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Aqui fala, né, também. Paulo também fala, né, quando chegou na plenitude do tempo. Mas Pedro também fala. Se tu achar aí lá em Atos, Pedro fala também. Vê lá em Atos, procura a referência Atos dos Apóstolos. Atos, ele fala assim, Jesus veio na plenitude dos tempos. Pedro fala assim no plural, ele fala assim, Jesus veio na plenitude dos tempos, ele fala assim, né? Lá em Atos. Mas você vê, né? O Gálatas já está falando, Gálatas 4,4 diz, ó, chegou a plenitude do tempo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Tá aí. Tá aí. E aí Jesus nasce, cresce e aparece. E quando ele aparece, ele diz assim, o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. O tempo está cumprido. Se não achar, Beto, tudo bem. Se não achar lá em Atos, tudo bem. Nós vamos findar onde nós começamos, né? Nós começamos... Pois é, então deixa... Mas essa aqui já respondeu, né? Gálatas 4,4 já respondeu. Vamos voltar para o começo, né? Nós começamos em Marcos... Eu nem lembro qual é o capítulo que a gente começou. Marcos, falando da figueira.
do fruto. Jesus estava com fome, foi até uma árvore e não achou nela frutos. Não achou nela frutos, né? Certo, certo. Volta lá pro bota Marcos aí. O primeiro que a gente começou hoje a live. Para a gente terminar aqui lendo, até porque essa leitura de Marcos é o tema da nossa live hoje. É o tema da nossa live. Eu podia até mudar o tema, né? Podia botar o tempo está cumprido, mas eu vou deixar mesmo essa desculpa aqui da árvore de Marcos. Porque eu tenho escutado muito essa desculpa aqui da árvore de Marcos, mas aí você vai refletir nesse devocional, sábado sincero, e ver se vale a pena. Tá aí. Marcos capítulo 1, versículo 15. E dizendo, o tempo... Não é esse aí, não é esse. É o momento que Jesus vai até a figueira para comer. É o momento que Jesus está com fome e vai até a figueira para comer. E aí lá está escrito assim, que ela não estava dando fruto porque não era tempo de figos. Não era tempo de figos. É essa passagem. Não era tempo de figos, né? Foi a desculpa da figueira e que tem sido a desculpa de muita gente, infelizmente, nos dias de hoje. Porque as pessoas falam assim, não, no tempo certo, né? Na hora certa. Pode, meu amor, você pode participar. Deixa só o tio aqui botar aqui o slide para me ler aqui, rapidinho, aí depois que ele botar aqui eu ler, aí você participa, tá bom? Ô menino abençoado, é assim. Para quem quer entrar no reino de Deus tem que ser como uma criança, né? Tem que ser como uma criança para entrar no reino de Deus. Mas é isso. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Poxa, tão simples, né, a mensagem de Jesus? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Acabou, ponto final. É isso. João Lucas, se tu estiver ainda aí, pode entrar, João Lucas. Vai lá. Vamos lá, entra. Cadê você? Bora, João Lucas. Bora que eu não tenho o tempo todo, não. Ó o tempo. Bora, cadê? Entra aí. Manda aí a chamada. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Mas não encontrou, né? Não encontrou o fruto. Encontrar o fruto, né, gente? E aí, João Lucas? Oi, Davi. Rapaz, tá todo rapazinho agora, cresceu, né? Não é mais menino, não é mais criança mais não, né? Não. Agora é um jovem, né? Mais ou menos um jovem. Eu ainda vou fazer 10 anos. É um Eu vou fazer 11 anos. 11 anos. É um adolescente, né? Uma pré-adolescente, né? Não, pré-adolescente é com 12. É. Rapaz, isso aí. Tá estudando? Tô. E o que foi isso aí no seu nariz? Nada não, é que eu coloquei mesmo. Pra fazer o charmezinho, né? Ei. Tá todo estiloso, rapaz. Gostei desse teu tupete aí, viu? Tá mais bonito que o meu. O meu aqui tá meio esquisitinho, mas o seu tá bonito. É que eu Gostei. cortei o cabelo hoje. Tá bonitão. Isso aí, rapaz. Gostei. Aí vai. Tem que mostrar aqui na tela, né? O cabelo, né? Tá certo. Tem que dar fruta. É isso aí mesmo. Tem que dar. Não, pessoa. Não, na outra semana, quando eu fizer meu. Não, mostra logo. Vamos mostrar logo que tá certo, né? É isso aí. Essa desculpa não precisa mais, né? Mas, ó, o tema hoje da nossa live é não era tempo. É o tema da nossa live hoje. Não era tempo. E esse não era tempo fica aí, né? É uma incógnita, né? Para alguns decifrarem, né? Viu? Já anota aí o tema. O tema é não era tempo. Porque isso é uma coisa que eu ouvi muito. Não era tempo. Mas como é que tá aí a família? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu vou visitar vocês aí. Posso ir? Pode. À vontade. Posso, né? Pois eu vou ir visitar, mas quando eu chegar aí, a gente vai conversar muito. Tá. Vamos cantar, fazer uma oração. Pode ser?
Pode ser. E como é que tá a sua mãe? Tá bem a corrinha? Tá mais ou menos. Tá mais ou menos? É, porque ela tava na academia e o ferro ficou bem aqui, ó. Eita, rapaz. Ela teve que fazer ponto. Eita, corrinha, corrinha. Treinar Não, direito com cuidado, pô. Tem que treinar com cuidado, senão acontece acidente. Pois é, rapaz. Eu agradeço pela sua vida, viu, João Lucas? Agradeço pela sua vida. Deus abençoe você e sua família aí. Obrigado pela sua participação, pela sua coragem de estar aqui, de entrar aqui e mostrar o rosto aí, tá certo? Deus abençoe toda a tua casa aí, toda a tua família, teus amigos, é onde você mora. E se Deus quiser, em breve a gente vai se conhecer aí pessoalmente, tá bom? nossa. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu não sei mais o que falar. Já falou tudo? Já, Então tá bom, já apareceu. Deus abençoe então, tá certo? já, Beijo, valeu. Depois a gente se fala, viu? viu? Tá, sai aí que eu vou terminar aqui a live agora, vai. Valeu, aqui foi a participação do meu amigão João Lucas. João Lucas e a sua família. Deus abençoe. E aí, Corrinha, melhoras aí, Corrinha. Melhoras. É isso aí, gente. São pessoas que a gente tem conhecido aqui na jornada, na nossa realidade. E vamos continuar. Vamos continuar nessa jornada de fé. Tá chegando o finalzinho da nossa live hoje, nosso sábado sincero. E fica aí, né? Nós começamos hoje com Marcos 11:13, que está escrito: aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Né? Esse não era tempo é o que muitos se apoiam nessa justificativa. Não era tempo. Mas que a gente possa hoje, com a devocional de hoje, entender que Jesus quer que a gente venha transcender o não era tempo. A gente pode transcender. Gratidão, Bruna. Gratidão a todos que passaram aqui na live, tá certo? Esse sábado sincero de bênção para vocês. Vai ficar aqui gravado para você que passar aqui minha oração, que Deus te abençoe com esse devocional e que a gente possa discernir que quando a gente fala que não era tempo, mesmo que a natureza fale que não era tempo, Jesus, ele vem como Deus para te dizer que ele é o Senhor do tempo. Ele tem as chaves do tempo. E ele diz assim, vocês dizem que falta 4 meses para a colheita. Eu digo que os campos já estão embranquecidos, já é tempo. O tempo está cumprido, arrependei-vos, crede no Evangelho, o reino de Deus é chegado. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima noite na graça e na paz de Cristo. Gratidão.